Nunca imaginei que a conquista da minha liberdade seria o gatilho para a maior traição da minha vida. Aos 73 anos, finalmente tinha chegado o momento que esperei por décadas. Viver do meu jeito, no meu espaço, seguindo apenas minhas próprias regras. Após 4 décadas dedicadas à minha empresa de móveis finos, meus dedos já não tinham a mesma agilidade de antes, mas minha mente continuava afiada como o melhor cinzel da marcenaria. Chamo-me Berenice Pimentel. Enviuvei há 8 anos quando Antônio, meu companheiro de vida, partiu após um AVC repentino. Desde então, permaneci no nosso apartamento em Campinas, cercada por memórias que, com o tempo, deixaram de me consolar e passaram a pesar sobre meus ombros como um móvel maciço que eu já não conseguia carregar sozinha. Foi numa tarde de domingo, folheando uma revista de decoração, que vi o anúncio: Casas em Olambra, viva entre flores e tranquilidade. Algo dentro de mim despertou. Lembrei das conversas com Antônio sobre nos mudarmos para o interior quando nos aposentássemos. Ele não estava mais aqui para realizar esse sonho, mas eu estava. Viva, saudável e, acima de tudo, pronta para uma nova fase. Nas semanas seguintes, visitei 3 propriedades em Olambra. A terceira delas me conquistou instantaneamente. Uma casa de 2 quartos com varanda ampla, um jardim florido e uma pequena horta nos fundos. As paredes, em tom terracota, lembravam a casa dos meus avós, onde passei os verões mais felizes da minha infância. O preço estava acima do que havia planejado, mas meus investimentos ao longo da vida me permitiam esse luxo. Afinal, para que economizar tanto se não para realizar sonhos na velhice? Vendi meu apartamento em tempo recorde. O corretor disse que imóveis bem localizados e com boa conservação são raridades no mercado. Distribuí parte dos móveis entre instituições de caridade e familiares. Cada peça que doava parecia aliviar um peso das minhas costas. Estava me desfazendo não apenas de objetos, mas de amarras. Na véspera da mudança, organizei uma pequena despedida. Vieram alguns ex-funcionários da minha empresa, 2 vizinhas do prédio e minha sobrinha Renata, que sempre foi mais filha do que sobrinha para mim. Maurício, meu filho único, não apareceu. Mandou uma mensagem dizendo que Patrícia, sua esposa, não estava se sentindo bem. Era mentira, eu sabia. Nos últimos anos, Maurício só aparecia quando precisava de algo. Geralmente, dinheiro para seus investimentos infalíveis que sempre falhavam. Na manhã da mudança, o caminhão chegou pontualmente às 7. Observei os carregadores levarem as poucas peças que decidi manter. A cômoda de cerejeira que pertenceu à minha mãe, a poltrona onde Antônio costumava ler seus jornais, o aparelho de jantar que usávamos em ocasiões especiais. O restante seriam móveis novos, escolhidos especificamente para minha nova vida. A viagem até Olambra durou menos de 2 horas. Observei pela janela do carro a paisagem urbana transformar-se gradualmente em campos verdejantes, plantações coloridas e pequenas propriedades rurais. Meu coração batia mais forte a cada quilômetro. Quando finalmente avistei a placa "Bem-vindo a Olambra, Cidade das Flores", lágrimas silenciosas escorreram pelo meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de profunda gratidão por estar viva e lúcida para experimentar aquele recomeço. O caminhão de mudança chegou logo depois de mim. Orientei os carregadores sobre onde colocar cada móvel enquanto explorava cada canto da minha nova casa. O piso de madeira rangia suavemente sob meus passos, como se a casa estivesse me dando boas-vindas. Abri todas as janelas para deixar entrar a brisa perfumada do campo. Do lado de fora, o som dos pássaros substituía a sinfonia de buzinas e motores a que meus ouvidos estavam acostumados. Depois que os carregadores partiram, sentei-me na varanda com uma xícara de chá de camomila. Eram apenas 3 da tarde. Mas o silêncio ao meu redor era tão profundo que parecia muito mais tarde. Observei um beija-flor dançar entre as flores do jardim e pensei: é isso, Antônio. Finalmente consegui. Este é o nosso lugar. Foi então que meu celular tocou. Era Maurício. Pensei que finalmente estivesse ligando para saber se eu havia chegado bem. Atendi com o coração leve, disposta a não guardar mágoas por sua ausência na despedida. Mãe, tudo bem por aí? Tudo ótimo, filho.
A casa é ainda mais bonita do que nas fotos. Você precisa vir conhecer com a Patrícia e a Bianca. Houve uma pausa do outro lado da linha. Aquele tipo de pausa que anuncia que algo desagradável está por vir. Que bom, mãe. Olha, estou ligando porque preciso te contar uma coisa. Meu coração, que segundos antes estava transbordando de alegria, contraiu-se num pressentimento ruim. Conhecia aquele tom de voz. Era o mesmo que Maurício usava quando criança, após quebrar algo valioso. O que aconteceu, Maurício? Outra pausa, mais longa desta vez. Os pais da Patrícia estão com um problema. A casa deles em Campinas foi vendida pelo proprietário e eles precisam sair em uma semana. Eu e Patrícia conversamos e achamos que seria ótimo eles irem morar com você nessa casa nova. Tem 2 quartos, não é? E você sempre reclamou de solidão. Senti como se o chão sob meus pés tivesse desaparecido. Arnaldo e Eulália morando comigo? Aquele casal que sempre me tratou com desdém, como se eu não fosse suficientemente refinada para seu filho doutor? Arnaldo, com seu jeito autoritário de ex-militar? E Eulália, que não perdia uma oportunidade de me corrigir em público? Maurício, isso é impossível. Acabei de me mudar. Esta casa é o meu refúgio. Ele me interrompeu. Sua voz agora mais firme, quase impaciente. Mãe, eles não têm para onde ir. Eu os levaria para cá. Mas você sabe que nossa casa está em reforma. É temporário, só até encontrarem outro lugar. Temporário. Conhecia bem essa palavra vinda de Maurício. Foi temporário quando ele me pediu dinheiro emprestado para abrir seu primeiro negócio. Foi temporário quando veio morar conosco com Patrícia após o casamento. Supostamente até encontrarem um apartamento. Ficaram 2 anos. Mas, filho, eu vim para cá justamente para ter tranquilidade. Arnaldo e Eulália têm um jeito muito diferente do meu. Não vai dar certo. Foi então que ele disse as palavras que me cortaram como uma lâmina afiada. Meu sogro e minha sogra estão indo morar com você. Se não gostar, é só voltar para a cidade. Fiquei muda, segurando o telefone com força. As juntas dos meus dedos embranquecendo. Voltei os olhos para o jardim, para o beija-flor que ainda dançava entre as flores, alheio ao furacão que acabava de devastar meu mundo. Como meu próprio filho podia me tratar assim? Como podia jogar fora meu sonho tão facilmente? Como quem descarta um móvel velho que já não serve mais? Maurício, precisamos conversar melhor sobre isso. Não há o que conversar, mãe. Eles estão arrumando as malas. Chegar amanhã por volta do meio-dia. Tenho certeza que vocês vão se dar bem. E desligou. Simplesmente desligou, deixando-me ali, paralisada na varanda da casa que, minutos antes, representava minha libertação e agora se transformava em uma armadilha. As lágrimas que rolavam agora não eram mais de gratidão, mas de uma profunda sensação de impotência. O restante daquele dia passou como um borrão. Desfiz algumas caixas mecanicamente, arrumei o quarto de hóspedes que jamais imaginei usar tão cedo e tentei digerir o que havia acontecido. À noite, deitada em minha cama nova, olhando para o teto desconhecido, fiz uma promessa a mim mesma. Esta não seria a última palavra sobre o assunto. De alguma forma, em algum momento, eu recuperaria o controle da minha vida. Mas como? Como uma senhora de 73 anos poderia enfrentar o próprio filho e seus sogros autoritários? O que eu poderia fazer além de aceitar aquela imposição? Ou, como Maurício sugeriu, voltar para a cidade? Para onde? Se já havia vendido meu apartamento. Enquanto essas perguntas giravam em minha mente, uma ideia começou a se formar. Uma ideia que naquele momento parecia absurda demais para considerar, mas que plantou uma pequena semente de esperança no terreno devastado do meu coração. O som da campainha me despertou de um sono agitado. O relógio na mesa de cabeceira marcava 11h40 da manhã. Haviam chegado antes do previsto. Ajeitei rapidamente meus cabelos brancos, vesti um cardigan azul sobre a blusa clara e respirei fundo, tentando acalmar o coração que batia descompassado. Caminhei lentamente pelo corredor, cada passo pesando como chumbo. Através da cortina fina da janela lateral, pude vê-los. Arnaldo, alto e sisudo como sempre, de costas eretas apesar dos seus 75 anos. Eulália, impecavelmente vestida,
com seu coque apertado e expressão de quem cheira algo desagradável. E Maurício, meu filho, visivelmente ansioso para entregar sua encomenda e partir. Abri a porta forçando um sorriso que não alcançava meus olhos. Chegaram cedo. Foi tudo o que consegui dizer. Pontualidade é uma virtude, Berenice. Algo que muitos da sua geração negligenciam, respondeu Arnaldo, entrando sem esperar convite, arrastando 2 malas enormes. Maurício me deu um beijo apressado na testa, evitando meu olhar. Preciso voltar para Campinas agora mesmo, mãe. Tenho uma reunião importante no banco. Tão importante que não pode ficar nem para um café? Perguntei, segurando seu braço. Desculpe, não dá mesmo. Ligo depois para saber como estão se ajeitando. Aí ele praticamente correu para o carro antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa. Observei-o manobrar às pressas pelo caminho de pedras que levava ao portão. Uma parte de mim queria correr atrás dele, implorar que não me abandonasse daquela forma, mas meu orgulho me manteve parada na soleira da porta. Sua casa é menor do que imaginávamos, comentou Eulália, examinando criticamente a sala de estar, onde várias caixas ainda fechadas se espalhavam pelo chão. E vejo que ainda não terminou de arrumar tudo. Cheguei ontem, respondi secamente, fechando a porta. O quarto de vocês está pronto, é o segundo à direita. Apenas um quarto? Arnaldo ronca, sabe? Sempre dormimos em quartos separados. Encarei Eulália por alguns segundos, incrédula. Esta casa tem apenas 2 quartos. Um é o meu. Entendo. Ela suspirou dramaticamente. Teremos que nos adaptar, não é, Arnaldo? A casa não é exatamente o que esperávamos, mas como diz o ditado, a cavalo dado não se olham os dentes. Mordi o lábio para não responder. Esta casa não era um presente. Era minha. Comprada com o dinheiro que suei para ganhar durante toda uma vida. E agora, estes 2 estranhos, porque era isso que eles eram para mim, apesar de serem os avós da minha neta, agiam como se estivessem me fazendo um favor ao aceitarem minha hospitalidade. As horas seguintes foram uma tortura. Enquanto eu tentava continuar desempacotando minhas coisas, Eulália seguia cada um dos meus passos, questionando onde eu colocaria cada objeto, sugerindo arranjos mais adequados para os móveis, criticando discretamente meu gosto antiquado. Arnaldo, por sua vez, instalou-se na poltrona da sala, a poltrona de Antônio, e ligou a televisão num volume ensurdecedor, sintonizando um canal de notícias políticas. Quando finalmente chegou a hora do jantar, preparei uma refeição simples: sopa de legumes, pão caseiro que havia trazido da padaria de Campinas e um pouco de queijo fresco. Coloquei a mesa com esmero, usando a toalha bordada que herdei da minha mãe e o jogo de jantar que reservava para ocasiões especiais. Apenas sopa? Indagou Arnaldo, observando a mesa com desapontamento. Eulália sempre prepara algo mais substancial para o jantar. Sou diabética, acrescentou Eulália. Preciso controlar rigorosamente minha alimentação. Esta sopa tem batata? Não posso comer batata. Não sabia que você era diabética, respondi, sentindo uma pontada de culpa por não ter perguntado sobre restrições alimentares. Mas não tem batata. É apenas cenoura, abobrinha e cebola. Cebola me causa azia, declarou Arnaldo, afastando ligeiramente o prato. Respirei fundo e me sentei à mesa, subitamente sem apetite. Aquela seria uma longa e difícil convivência. Nas semanas que se seguiram, a invasão silenciosa continuou. Cada dia trazia uma nova pequena usurpação do meu espaço, da minha autonomia, da minha paz. Eulália reorganizou meus armários da cozinha porque fazia mais sentido ter as panelas perto do fogão e não nos armários superiores. Arnaldo pendurou um enorme retrato militar seu na parede da sala, substituindo uma aquarela delicada de girassóis que eu havia comprado especialmente para o ambiente. O jardim, que eu sonhava cultivar com minhas próprias mãos, tornou-se o projeto pessoal de Eulália. Jardinagem é uma ciência, Berenice, não um passatempo. Você precisa conhecer os ciclos de cada planta, a acidez ideal do solo, os padrões de irrigação. Minhas tímidas tentativas de contribuir eram rechaçadas com sorrisos condescendentes. Deixe que eu cuido disso, querida. Por que não vai descansar? Na sua idade, é importante não se esforçar demais. Na sua idade. Como detestava essa expressão. Faziam parecer que eu tinha um pé na cova.
quando na verdade estava perfeitamente saudável e ativa. Havia dirigido minha própria empresa até os 68 anos, lidando com funcionários, fornecedores, clientes exigentes. E agora, aos 73, me tratavam como uma criança incapaz. Meu refúgio tornou-se o pequeno escritório que improvisara num canto da sala. Ali, escondida atrás de uma estante, eu folheava álbuns de fotografias antigas, lia os poucos livros que trouxera comigo ou simplesmente olhava pela janela, imaginando uma vida diferente. Foi durante uma dessas tardes melancólicas que conheci Jurema. Eu estava no jardim da frente, arrancando algumas ervas daninhas. Um pequeno ato de rebeldia enquanto Eulália tirava sua cesta vespertina, quando uma senhora de cabelos grisalhos curtos e expressão vivaz aproximou-se do meu portão. Olá, você deve ser a nova moradora. Sou Jurema Cavalcante, vivo na Casa Amarela, 3 terrenos adiante. Seu sorriso era tão genuíno que imediatamente simpatizei com ela. Convidei-a para entrar e tomar um café. Enquanto preparava a bebida, Jurema falou animadamente sobre o bairro, os vizinhos, os melhores lugares para comprar frutas frescas e verduras. E como está sendo a adaptação? Mudar-se para o interior pode ser um grande ajuste depois de anos na cidade grande. Hesitei. Não costumava compartilhar meus problemas com estranhos, mas algo no olhar direto de Jurema me inspirou confiança. Na verdade, não estou sozinha. Os pais da minha nora estão hospedados comigo. Jurema ergueu uma sobrancelha. Hospedados? Temporariamente? Supostamente. Suspirei. Mas tenho a sensação de que será mais permanente do que temporário. Ciano, contei-lhe então sobre a ligação de Maurício, sobre como Arnaldo e Eulália haviam se instalado em minha casa sem sequer perguntar se era conveniente, sobre as pequenas e grandes intrusões diárias na minha privacidade. E seu filho acha isso normal? Perguntou Jurema indignada. Impor a presença de estranhos na sua casa sem seu consentimento? Maurício sempre foi prático. Vê as soluções mais convenientes para ele, sem considerar muito os sentimentos dos outros. Isso não é ser prático, Berenice. É ser egoísta. A franqueza de Jurema me chocou, e ao mesmo tempo foi como um bálsamo. Finalmente alguém validava meus sentimentos. Confirmava que eu não estava sendo irracional ou mesquinha por desejar meu próprio espaço. O que posso fazer? Não posso simplesmente expulsá-los. Por que não? Desafiou Jurema. É sua casa. Eles não têm para onde ir, e são os avós da minha neta. Uai, isso lhes dá o direito de se apossarem da sua vida? De minarem sua felicidade? De tratarem você como uma hóspede na sua própria casa? Naquele momento, ouvi a porta dos fundos se abrir. Eulália entrou na cozinha, os olhos ainda sonolentos da cesta. Parou abruptamente ao ver Jurema. Oh, não sabia que tínhamos visita, disse, ajeitando rapidamente o cabelo. Esta é Jurema, nossa vizinha. Apresentei. Jurema, esta é Eulália, mãe da minha nora. As duas mulheres se avaliaram mutuamente como gatas territoriais. Pude perceber o desconforto de Eulália ao notar a familiaridade com que Jurema se instalara em sua cozinha. Berenice estava me contando sobre sua mudança para cá, disse Jurema casualmente. Deve ter sido difícil abandonar sua casa e vir morar com ela tão repentinamente. Eulália endireitou os ombros. As circunstâncias nem sempre são ideais, mas fazemos o que é necessário pela família. O importante é que estamos aqui para ajudar Berenice. Uma mulher da idade dela não deveria viver sozinha no interior. O sangue subiu às minhas faces. Uma mulher da minha idade? Eulália tinha apenas 3 anos a menos que eu. E ajudar-me? Em que exatamente ela achava que estava me ajudando ao reorganizar minha vida sem meu consentimento? Jurema lançou-me um olhar significativo antes de se levantar. Bem, preciso ir. Foi um prazer conhecê-la, Berenice. Apareça qualquer dia desses para um café. Minha casa está sempre aberta para novas amigas. Depois que Jurema partiu, Eulália não perdeu tempo em expressar sua opinião. Que mulher intrometida! Você mal se mudou e já está fazendo confidências a estranhos? Jurema não é uma estranha. É minha vizinha. E precisamente por isso devo cultivar uma relação amigável com ela. Há vizinhos e vizinhos, Berenice. Aquela mulher parece do tipo que adora fofocar. Precisamos manter certa distância de pessoas assim. Precisamos?
Desde quando minhas amizades eram uma decisão coletiva? Naquela noite, deitada em minha cama, não consegui dormir. As palavras de Jurema ecoavam em minha mente. Por que não? Por que não podia recuperar minha casa, minha vida? O que me impedia? Medo de desapontar Maurício? Ele certamente não se preocupara em desapontar-me. Preocupação com o bem-estar de Arnaldo e Eulália? Eles claramente não se preocupavam com o meu. Na manhã seguinte, acordei com uma determinação nova. Não expulsaria os Ferreira imediatamente. Isso seria cruel e impulsivo. Mas começaria a planejar minha libertação. Aos poucos, estrategicamente. Como havia conduzido os negócios durante toda a minha vida. Primeira etapa: reconhecimento do terreno. Precisava entender melhor minha situação financeira, minhas opções legais, os recursos disponíveis em Olambra. Depois, precisava de aliados. Jurema já era uma, mas precisaria de mais. E, finalmente, precisava de um plano que me permitisse recuperar minha independência sem destruir completamente meus laços familiares. Durante o café da manhã, observei Arnaldo lendo seu jornal e Eulália preparando torradas com precisão militar. Sorri internamente. Eles não faziam ideia do que se passava em minha mente. Achavam que eu era apenas uma velha dócil e conformada. Mal sabiam que por trás desta aparência frágil existia uma mulher que construíra um negócio do zero, que enfrentara concorrentes impiedosos, que sobrevivera à morte do marido e continuara em frente. Vou à cidade hoje, anunciei casualmente, servindo-me de café. Preciso conhecer melhor Olambra, abrir uma conta no banco local, esse tipo de coisa. Sozinha? Questionou Eulália, franzindo a testa. As ruas aqui são muito irregulares, Berenice. E se você cair? Sobrevivi 73 anos sem cair, Eulália. Acho que consigo atravessar algumas ruas de paralelepípedo. Arnaldo pode acompanhá-la, insistiu ela. Não é mesmo, querido? Arnaldo baixou ligeiramente o jornal, visivelmente contrariado com a perspectiva de interromper sua leitura matinal. Claro, se Berenice precisar de ajuda, não preciso, respondi firmemente. Prefiro ir sozinha. Aproveitarei para conhecer as pessoas da cidade, fazer contatos. Sempre gostei de explorar novos ambientes no meu próprio ritmo. Como quiser, cedeu Arnaldo, voltando ao seu jornal com evidente alívio. Mas leve seu celular e nos avise se for demorar. Mordi a língua para não responder. Desde quando eu, uma mulher adulta, precisava avisar a hora que voltaria para casa? Limitei-me a assentir e continuei meu café da manhã em silêncio, imaginando os primeiros passos do meu plano de libertação. Aquela manhã na cidade foi reveladora. Visitei o banco local, onde fui recebida pelo gerente, um homem jovem e atencioso chamado Felipe. Expliquei que havia recém me mudado para Olambra e queria entender melhor as opções de investimento locais. A senhora veio sozinha para cá? Perguntou Felipe, enquanto analisava meus documentos. A pergunta era inocente, mas me fez hesitar. Quão patética soaria minha situação se eu contasse a verdade? Uma senhora de idade que compra uma casa para si mesma e acaba tendo que abrigar os sogros inconvenientes do filho? Por enquanto estou com hóspedes, mas minha intenção é estabelecer-me de maneira independente aqui. Felipe assentiu sem fazer mais perguntas. Discutimos minhas finanças, meus investimentos atuais, minhas expectativas para o futuro. Fiquei surpresa ao perceber o quanto me sentia confortável falando sobre esses assuntos. Temas que Antônio sempre insistira em manter sob seu controle durante nosso casamento, e que, após sua morte, Maurício tentara sutilmente assumir. A senhora tem um portfólio sólido, comentou Felipe, genuinamente impressionado. Se me permite a observação, está em excelente situação financeira para alguém na sua fase da vida. Sorri, apreciando o cuidado com as palavras. Não tenha medo de dizer para uma idosa, Felipe. Tenho plena consciência da minha idade, mas também tenho consciência de que ainda posso ter uma vida produtiva e independente. Com certeza. Na verdade, temos vários clientes na sua faixa etária que estão iniciando novos empreendimentos. Olambra tem uma comunidade bastante ativa de pessoas maduras. Pessoas maduras, repeti, gostando do termo. E que tipo de empreendimentos seriam esses? Felipe mencionou várias iniciativas.
desde pequenas pousadas até cooperativas de artesanato, passando por hortas orgânicas que forneciam para restaurantes da região. Uma, em particular, chamou minha atenção: a Pousada Araucária. Um pequeno hotel familiar cujos proprietários estavam envelhecendo e desejavam vender o negócio para se mudarem para mais perto dos filhos. Saindo do banco, caminhei pela praça central, observando os moradores locais em sua rotina. Era dia de feira, e as barracas coloridas exibiam frutas, verduras, queijos artesanais e flores. Muitas flores, afinal, estávamos na cidade conhecida como a capital brasileira das flores. O aroma de café fresco me atraiu para um pequeno estabelecimento chamado Café Girassol. Sentei-me numa mesa externa, pedindo um expresso e um pedaço de torta de maçã. Foi ali, saboreando aquele simples prazer, que comecei a visualizar mais claramente meu futuro. Não seria fácil, mas também não era impossível. Eu tinha recursos, inteligência e, acima de tudo, a determinação feroz de uma mulher que se recusava a ver o final de sua vida ser escrito por outros. O sol banhava meu rosto enquanto eu observava a movimentação da praça. Uma sensação de calma me invadiu, a primeira verdadeira sensação de paz, desde que Maurício fizera aquela fatídica ligação no dia da minha mudança. Por um breve momento, permiti-me sonhar com uma vida diferente. Uma vida onde eu fosse protagonista, não coadjuvante. Uma vida onde ser uma mulher da minha idade não significasse ser descartada, mas sim respeitada por toda a sabedoria e experiência acumuladas. O celular vibrou no meu bolso. Era uma mensagem de Eulália. Já está voltando. Arnaldo precisa de ajuda para configurar a televisão. A bolha de tranquilidade estourou, trazendo-me de volta à realidade presente. Mas desta vez, em vez de resignação, senti uma fagulha de determinação crescer em meu peito. Olhei novamente para a praça movimentada, para as pessoas vivendo suas vidas livremente, e soube que logo, muito em breve, eu seria uma delas. Terminou meu café, deixei uma gorjeta generosa e caminhei em direção à casa que, por enquanto, dividia com Arnaldo e Eulália. Mas minha mente já vagava por outras possibilidades, outros caminhos. Talvez uma pequena pousada? Ou um ateliê onde pudesse finalmente retomar meu antigo hobby de marcenaria artística? As opções eram muitas. E pela primeira vez em semanas, o futuro não parecia uma prisão, mas sim um horizonte de possibilidades. O caminho de volta para casa foi mais leve, meus passos mais firmes. Passando por uma banca de flores, não resisti e comprei um buquê de girassóis, não para agradar Eulália ou embelezar a sala que ela havia redecorado, mas para colocar no meu quarto. Um pequeno lembrete diário de que, como o girassol, eu também buscaria a luz, virando-me sempre na direção do sol, da vida, da esperança. Os dias se arrastavam na casa que deveria ser meu refúgio. A cada manhã, acordava esperançosa de que talvez fosse o dia em que Arnaldo e Eulália anunciariam sua partida. A cada noite, deitava desiludida, ouvindo o ronco ensurdecedor de Arnaldo atravessar as paredes finas. Já fazia quase um mês desde aquela primeira visita ao centro de Olambra, quando a ideia de libertação começou a florescer em minha mente. Naquela quarta-feira, o céu amanheceu carregado. Nuvens escuras pairavam sobre Olambra, prenunciando uma tempestade. Coincidentemente, o clima em casa estava igualmente tempestuoso. Durante o café da manhã, Eulália anunciou que sua sobrinha Lourdes viria visitá-los no final de semana. Sobrinha? Questionei, tentando manter a calma. Não sabia que vocês estavam recebendo visitas. Lourdes está passando por São Paulo a trabalho, explicou Eulália, servindo-se de mais café. Achei que seria indelicado não convidá-la para conhecer nosso novo lar. Nosso novo lar. A expressão me atingiu como um tapa. Quando exatamente minha casa se transformara em nosso lar? E onde ela dormirá? Perguntei, já antecipando a resposta. Pensei que poderíamos arrumar o escritório, respondeu Eulália com naturalidade. Basta mover aquela estante e colocar um colchão inflável. Será apenas por 2 noites. O escritório. Meu último cantinho de paz naquela casa. O único espaço onde ainda me sentia dona de algo, onde guardava minhas fotografias antigas, documentos importantes
e os poucos livros que trouxera comigo. Não, a palavra escapou de minha boca antes que pudesse detê-la. Como disse? Eulália parou a xícara no meio do caminho até seus lábios, claramente surpresa. Disse não, Eulália. O escritório é o único espaço que ainda me resta nesta casa. Não vou desmontá-lo para hospedar sua sobrinha. Um silêncio pesado caiu sobre a cozinha. Arnaldo baixou o jornal, observando-me com uma expressão que misturava surpresa e indignação. Eulália pousou a xícara lentamente, como se precisasse de tempo para processar minha recusa. Berenice, começou ela, com aquele tom condescendente que eu tanto detestava. Entendo que você esteja estressada com todas essas mudanças, mas Lourdes é praticamente da família, e são apenas 2 noites. Família de quem? Rebati, sentindo um calor subir pelo pescoço. Lourdes é sua sobrinha, não minha. E esta casa, por mais que vocês tenham se apropriado dela, ainda é minha. Arnaldo tossiu, claramente desconfortável. Acho que estamos todos um pouco tensos esta manhã. Talvez devêssemos conversar sobre isso mais tarde. Não, Arnaldo. Vamos conversar agora. Enderecei minhas costas, enfrentando o olhar severo do ex-militar. Vocês chegaram aqui há 1 mês, supostamente numa situação temporária. Desde então, reorganizaram meus armários, redecoraram minha sala, tomaram conta do meu jardim. Agora querem convidar pessoas para ficar na minha casa sem sequer me consultar? Onde isso vai parar? Eulália empalideceu. Francamente, Berenice, não esperava tamanha ingratidão. Depois de tudo que fizemos para ajudá-la, ajudar-me? A risada que saiu de mim soou amarga até para meus próprios ouvidos. Em que exatamente vocês me ajudaram, Eulália? A sentir-me uma estranha na minha própria casa? A duvidar das minhas capacidades? A perder qualquer sensação de autonomia? Se a nossa presença é tão insuportável, interrompeu Arnaldo com voz gélida. Talvez devêssemos procurar outro lugar para ficar. Por um instante, senti uma pontada de esperança. Seria possível que finalmente eles compreendessem a situação? Mas logo o olhar de Eulália escureceu. E ir para onde, Arnaldo? Para um hotel? Com qual dinheiro? Ou talvez devêssemos ligar para Maurício e explicar que sua mãe está nos expulsando? A menção ao meu filho foi como jogar água fria em meu ímpeto de independência. Maurício, como ele reagiria? Ficaria contra mim, certamente. Imaginei a decepção em seus olhos, a acusação velada de que eu estaria escolhendo meu conforto pessoal acima do bem-estar da família de sua esposa. Não estou expulsando ninguém, murmurei, sentindo minha coragem evaporar. Apenas quero manter meu escritório como está. Lourdes ficará no hotel, então, decidiu Eulália com ar triunfante. E quando Maurício perguntar por que não a hospedamos em casa, explicarei a situação. A chantagem era tão transparente que quase admirei sua eficiência. Quase. Faça como achar melhor, respondi, levantando-me da mesa. Vou sair. Com essa chuva? Questionou Arnaldo, olhando para a janela onde grossas gotas começavam a bater. Preciso de ar. Foi minha única resposta antes de pegar meu guarda-chuva e sair pela porta, ignorando os olhares reprovadores que me seguiam. A chuva caía forte quando cheguei à casa de Jurema. Não havia planejado visitá-la. Meus pés simplesmente me conduziram até lá, como se buscassem instintivamente um porto seguro. Bati na porta, ensopada e tremendo. Mais de frio emocional do que físico. Berenice! Jurema abriu a porta surpresa. Meu Deus! Você está encharcada! Entre! Entre! Minutos depois, enrolada num roupão felpudo que pertencera ao falecido marido de Jurema, sentada à mesa da cozinha com uma xícara de chá quente entre as mãos, desabafei. Contei sobre a discussão durante o café, sobre a sobrinha de Eulália, sobre como me sentia cada vez mais sufocada em minha própria casa. Fiz papel de tola, confessei, envergonhada. Comecei firme, mas bastou mencionar em Maurício para eu recuar. Que tipo de mulher fraca me tornei? Fraca? Jurema me encarou com seus olhos penetrantes. Berenice, você enfrentou 2 pessoas que invadiram seu espaço. Isso não é fraqueza, é coragem. Apenas não está acostumada a lutar por si mesma dessa forma. Mas no fim, recuei. No fim, você fez uma retirada estratégica. Corrigiu Jurema com um sorriso gentil. Há uma grande diferença.
Os grandes generais sabem quando recuar para reagrupar forças. Sorri fracamente, grata por sua bondade, mas não totalmente convencida. Sabe o que você precisa? Continuou ela, levantando-se subitamente. Conhecer algumas pessoas. Pessoas que podem ajudá-la a ver que existem alternativas. Antes que pudesse questionar a que se referia, Jurema estava ao telefone, falando animadamente com alguém. Ouvi fragmentos da conversa. Minha nova amiga. Situação complicada. Perspectivas. Meia hora depois, com a chuva já transformada em garoa fina, caminhávamos juntas até o Café Girassol, o mesmo estabelecimento que eu visitara semanas antes. Lá, encontramos um homem alto, de cabelos grisalhos e postura ereta, que se levantou quando nos aproximamos. Berenice, este é Geraldo Teixeira, apresentou Jurema. Meu vizinho do outro lado da rua e o melhor médico que Olambra já conheceu, agora aposentado. Geraldo sorriu, revelando dentes perfeitamente alinhados e pequenas rugas ao redor dos olhos que denotavam uma vida de sorrisos. Jurema exagera, disse ele, estendendo a mão. Fui apenas um clínico geral que teve a sorte de servir a uma comunidade maravilhosa. Havia algo em Geraldo que inspirava confiança imediata. Talvez fosse seu olhar direto, sem subterfúgios, ou a forma respeitosa com que se dirigia tanto a mim quanto a Jurema. Diferente de Arnaldo, que sempre parecia olhar ligeiramente acima das pessoas, como se ninguém fosse digno de seu olhar direto. Sentamos e pedimos café. A conversa fluiu naturalmente, sem pressão. Geraldo perguntou sobre minha mudança para Olambra, minha vida anterior em Campinas, meus interesses. Não mencionou minha idade ou insinuou limitações baseadas nela. Falou sobre sua própria transição da medicina ativa para a aposentadoria, sobre como inicialmente sentira-se perdido e depois redescobrir a propósito ao iniciar um pequeno negócio de consultoria para clínicas rurais. O segredo é nunca parar de crescer, explicou ele, com uma paixão que iluminou seus olhos azuis. A aposentadoria deveria ser um início, não um fim. Exatamente o que sempre digo, exclamou Jurema, lançando-me um olhar significativo. Aliás, Berenice estava me contando sobre seu interesse em pequenos negócios locais. Não me lembrava de ter mencionado tal interesse, mas antes que pudesse corrigir Jurema, Geraldo se inclinou, subitamente animado. Mesmo? Que coincidência! Justamente ontem estava conversando com os Andrade sobre a venda da pousada Araucária. Conhece? Apenas de nome, respondi, recordando a menção feita por Felipe, o gerente do banco. Ouvi dizer que é um lugar charmoso. Mais que isso, garantiu Geraldo. É um tesouro escondido com potencial imenso. Os Andrade administraram o lugar por 30 anos, mas agora querem se mudar para Recife, onde mora a filha que está esperando o primeiro neto deles. A conversa derivou para a pousada, suas características, sua clientela fiel, seu potencial inexplorado para eventos e retiros. A cada detalhe compartilhado por Geraldo, sentia uma curiosidade crescente. Não que estivesse realmente considerando comprar uma pousada. Seria loucura para uma mulher de 73 anos, sozinha, sem experiência no ramo hoteleiro. Mas enquanto Geraldo falava, um lampejo do antigo espírito empreendedor que sempre existira em mim começou a despertar. Lembrei-me de quando iniciei minha empresa de móveis, contra todos os conselhos dos amigos e familiares que insistiam que uma mulher não poderia sobreviver naquele mercado dominado por homens. Provei que estavam errados então. Poderia provar novamente? E o terreno inclui ainda um anexo que nunca foi realmente aproveitado. Continuava Geraldo gesticulando animadamente. Poderia ser transformado em qualquer coisa. Um spa, um ateliê para workshops, até mesmo apartamentos independentes para estadas mais longas. Apartamentos independentes? Repeti, uma ideia começando a se formar. Sim, pequenas unidades autônomas, perfeitas para quem busca privacidade com a conveniência de serviços hoteleiros. Privacidade. A palavra ecoou em minha mente como uma promessa. Privacidade era exatamente o que eu perdera desde a chegada dos Ferreira. Adoraria conhecer esse lugar. As palavras escaparam antes que pudesse contê-las. Os olhos de Jurema brilharam com aprovação.
Que ótima ideia! Geraldo, você poderia levar Berenice para visitar a pousada? Seria um prazer, respondeu ele prontamente. Posso falar com seu Joaquim Andrade hoje mesmo e agendar uma visita para amanhã, se preferir. Amanhã seria perfeito, concordei, sentindo uma excitação que não experimentava há anos. Ao retornar para casa naquela tarde, encontrei Arnaldo e Eulália sentados na sala, assistindo a um programa de televisão com volume ensurdecedor. Não fizeram perguntas sobre onde estivera ou por que demorara tanto, provavelmente ainda ressentidos com nossa discussão matinal. Isso me convinha perfeitamente. Quanto menos soubessem sobre meus novos amigos e planos emergentes, melhor. Durante o jantar, silencioso e tenso, minha mente vagava para o dia seguinte. Imaginava como seria a pousada, se realmente poderia representar uma saída para minha situação. Não apenas uma fuga da convivência forçada com os Ferreira, mas talvez um novo começo, um propósito renovado para os anos que me restavam. Naquela noite, sonhei com um lugar sereno, cheio de flores e luz natural, onde pessoas de todas as idades conviviam em harmonia, cada uma respeitando o espaço e a individualidade das outras. No sonho, eu estava no centro daquele lugar, não como uma figura frágil a ser protegida ou tolerada, mas como a mentora respeitada, a anfitriã acolhedora, a líder natural daquela pequena comunidade. Acordei antes do amanhecer, com uma clareza mental que não sentia há semanas. Enquanto a casa ainda dormia, sentei-me no escritório que quase perdera para a sobrinha de Eulália e comecei a fazer anotações. Ideias, perguntas, possibilidades, riscos. Se realmente consideraria comprar a pousada, ainda um grande se, precisaria ser meticulosa em minha avaliação. Listei todas as minhas economias, investimentos, fontes de renda. Como antiga empresária, sabia que paixão e inspiração eram importantes, mas números não mentem. Precisaria de projeções realistas, avaliações imparciais, um plano de negócios sólido. Às 7 da manhã, quando Eulália apareceu na cozinha para preparar o café, já havia tomado meu desjejum e estava pronta para sair. Vai sair tão cedo? Perguntou ela, mal disfarçando a surpresa. Tenho compromissos na cidade. Respondi vagamente. Que tipo de compromissos? Pessoais, Eulália. Retruquei, mantendo o tom leve, mas firme. Voltarei para o almoço. Saí antes que ela pudesse fazer mais perguntas. O ar fresco da manhã encheu meus pulmões com uma sensação de possibilidade. Caminhei até o ponto de encontro combinado com Geraldo, a praça central, em frente à igreja. Ele já estava lá, pontual, vestindo uma camisa azul clara que realçava seus olhos. Ao seu lado, um senhor de aparência bondosa que presumia ser Joaquim Andrade, o proprietário da pousada. Bom dia, Berenice! Saudou Geraldo com um sorriso que iluminou seu rosto. Este é Joaquim, dono da pousada Araucária. Ex-dono. Esperamos, corrigiu Joaquim com uma piscadela amigável, estendendo a mão para mim. Minha esposa está ansiosa para conhecê-la também. No curto trajeto até a pousada, Joaquim contou como ele e a esposa, Clarice, haviam transformado uma antiga casa de fazenda em um pequeno hotel familiar. Não era nossa intenção original, explicou. Compramos o lugar para nós mesmos, mas logo amigos começaram a pedir para ficar quando visitavam Rolambra. Um pedido levou a outro, e antes que percebêssemos, estávamos administrando uma pousada. A história me tocou. Era o tipo de empreendimento que nascia de circunstâncias e evoluía organicamente, guiado mais pelo coração que por um plano de negócios estruturado. Quando chegamos à propriedade, meu coração acelerou. Era mais bonita do que imaginara. Um casarão principal em estilo colonial, pintado de branco com detalhes em azul, cercado por jardins exuberantes e uma pequena mata preservada ao fundo. Um riacho cristalino cortava a propriedade, criando um som ambiente perfeito. Clarice Andrade nos esperava na varanda. Uma senhora elegante com cabelos brancos reunidos num coque simples. Seu sorriso, ao contrário do penteado, nada tinha de contido. Era amplo, caloroso, instantaneamente acolhedor. "Bem-vinda à Araucária!" exclamou, tomando minhas mãos nas suas.
Joaquim me contou que você é uma empresária aposentada. Que maravilhoso! Esta pousada precisa de uma mente empreendedora para alcançar todo o seu potencial. O tour pela propriedade durou quase 2 horas. Cada cômodo da casa principal contava uma história. Cada detalhe arquitetônico tinha um propósito. Havia 7 quartos para hóspedes, todos com banheiros privativos, uma raridade para pousadas daquela época na região. A cozinha era ampla e bem equipada, embora precisasse de alguns eletrodomésticos mais modernos. A sala de estar, com sua lareira de pedra e sofás confortáveis, convidava a leitura e conversas tranquilas. Mas foi o anexo que realmente capturou minha imaginação. Como Geraldo mencionara, era um espaço subutilizado, originalmente um celeiro, depois convertido em área de armazenamento. Com a estrutura sólida e teto alto, poderia facilmente ser transformado em qualquer coisa. Sempre sonhamos em fazer algo significativo aqui, explicou Clarice, enquanto caminhávamos pelo espaço vazio. Talvez estúdios para artistas ou pequenos apartamentos, mas nunca tivemos capital ou energia para embarcar em outra grande renovação. Observei atentamente as vigas de madeira escura, as paredes de pedra, as amplas janelas que permitiriam a entrada generosa de luz natural. Em minha mente, já visualizava o espaço dividido em unidades independentes, cada uma com seu próprio caráter e privacidade, mas conectadas por uma área comum central. Quanto vocês estão pedindo pela propriedade? Perguntei finalmente, quando retornamos à casa principal para um café. Joaquim mencionou um valor que, embora substancial, estava dentro das minhas possibilidades, especialmente considerando o valor que obtivera pela venda do meu apartamento em Campinas. Não é apenas dinheiro que nos interessa, acrescentou Clarice, servindo-me uma fatia de bolo caseiro. Queremos passar a Araucária para alguém que a ame tanto quanto nós. E que mantenha a equipe, completou Joaquim. Temos funcionários que estão conosco há mais de uma década. São família. A menção à equipe me deu pausa. Não havia considerado que a compra incluiria a responsabilidade por outras pessoas. Mas também significava que não estaria sozinha na operação. Haveria pessoas experientes para me orientar enquanto aprendia o negócio. Preciso pensar, disse honestamente. É uma decisão importante e gostaria de analisar os números com calma. Naturalmente, concordou Joaquim. Sem pressa. A Araucária esperou por nós por mais de 100 anos. Pode esperar pelo proprietário certo por mais alguns meses. No caminho de volta, Geraldo respeitou meu silêncio contemplativo. Apenas quando chegamos à Praça Central, ele perguntou: impressões iniciais? É um lugar especial, respondi sinceramente. Mais do que esperava, mas também um compromisso maior do que imaginava. Os melhores empreendimentos geralmente são, filosofou ele. Mas você não me parece uma mulher que se assusta com desafios. Sorri, tocada por sua percepção. Não me assusto. Mas também não sou imprudente. Preciso fazer os cálculos, considerar os prós e contras, avaliar realisticamente se tenho energia para esse tipo de projeto. Sensato, aprovou Geraldo. E se precisar de um médico para opinar sobre os aspectos de saúde e bem-estar do projeto, estou à disposição. Havia algo em sua oferta que ia além da ajuda profissional. Um subtexto que aqueceu meu coração de uma forma que não sentia há anos. Mas antes que pudesse responder, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Eulália. Lourdes cancelou a visita. Maurício e família vindo domingo para almoço. Espero que esteja em casa. Suspirei. A realidade me chamava de volta. Despedi-me de Geraldo, prometendo manter contato. E caminhei para casa com passos mais pesados do que quando saíra pela manhã. Mas algo fundamental havia mudado dentro de mim. A visita à pousada não fora apenas um passeio ou uma curiosidade. Fora um despertar. A empresária que sempre existiu em mim, adormecida durante anos sob o peso das expectativas sociais sobre mulheres idosas, agora espreguiçava-se e preparava-se para emergir novamente. Ao chegar em casa, encontrei Eulália organizando o cardápio para o almoço de domingo, já decidindo o que eu deveria cozinhar para impressionar Maurício e Patrícia. Em vez de irritação, senti uma calma estranha. Deixe-a planejar, pensei.
Deixe-a acreditar que ainda controla a situação. Em breve, muito em breve, as cartas na mesa mudariam completamente. Na privacidade do meu quarto, abri a gaveta da cômoda e retirei uma pequena caixa de madeira entalhada, presente de Antônio em nosso aniversário de 25 anos. Dentro dela, guardava as poucas joias de valor que possuía e, mais importante, documentos essenciais, certidões, apólices de seguro, escrituras. Entre eles, encontrei minha antiga carteira da Associação Comercial de Campinas. A foto mostrava uma mulher de meia idade, cabelos castanhos com poucos fios brancos, olhar determinado. Aquela mulher ainda existia, por trás das rugas e dos cabelos agora completamente brancos. Aquela força, aquela determinação, aquela coragem para seguir instintos empreendedores mesmo quando todos aconselhavam cautela. Tudo ainda pulsava em mim. Berenice Pimentel, murmurei para mim mesma. É hora de ressurgir. Do-it. A visita de Maurício e sua família no domingo transformou minha determinação em aço. Observei meu filho chegar em seu carro importado, Patrícia ao seu lado usando joias caras demais para um simples almoço familiar, e Bianca, minha neta de 19 anos, a única genuinamente feliz em me ver. Eulália havia preparado a casa como se fosse a anfitriã oficial, reorganizando os móveis da sala, colocando suas próprias toalhas de mesa e enfeites nas estantes. Arnaldo assumira a posição de patriarca, sentado na cabeceira da mesa que eu havia comprado com meu próprio dinheiro. Vovó, senti tantas saudades. Bianca me abraçou com força, ignorando a formalidade que pairava no ar. Como está sendo morar em Olambra? É tão lindo quanto dizem? Antes que pudesse responder, Eulália interveio. Bianca, querida, sua avó está se adaptando bem. Felizmente, estamos aqui para ajudá-la com as coisas práticas. Sabe como é difícil para pessoas de idade avançada lidarem com mudanças. Senti o sangue ferver nas veias, mas mantive a expressão serena. O almoço transcorreu entre falsos elogios à comida que eu havia preparado e conversas superficiais sobre o trabalho de Maurício, as aulas de Bianca na Faculdade de Arquitetura e os eventos sociais de Patrícia. Ninguém perguntou sobre meus dias, meus projetos, meus novos amigos. Era como se eu fosse um móvel antigo na sala, presente, mas irrelevante. Mãe, precisamos conversar sobre suas finanças, anunciou Maurício depois da sobremesa, enquanto tomávamos café. Estou preocupado com seus investimentos. O mercado está volátil e você precisará dessa renda para cobrir suas despesas aqui. Minhas finanças estão perfeitamente em ordem, Maurício. Respondi calmamente. Na verdade, tenho um encontro com o gerente do banco local na terça-feira para discutir algumas opções de investimento. Banco local? Ele riu, trocando olhares com Patrícia. Mãe, sem ofensas, mas os bancos dessas cidadezinhas não têm a sofisticação necessária para gerenciar patrimônios significativos. Deixe que eu falo com Rogério, meu consultor financeiro. Prefiro cuidar disso pessoalmente. Insisti, mantendo a voz firme. Sempre administrei bem meu dinheiro e continuarei fazendo isso. Um silêncio desconfortável pairou na sala. Maurício franziu o senho, claramente contrariado. Arnaldo pigarreou, como se quisesse mudar de assunto. Mas Eulália não percebeu a deixa. Maurício tem razão, Berenice. Essas questões financeiras são complicadas, especialmente na sua idade. É prudente deixar nas mãos de profissionais competentes. Como você deixou nas mãos de profissionais competentes e acabou perdendo sua casa? As palavras escaparam antes que pudesse contê-las. Imediatamente me arrependi ao ver o rosto de Eulália empalidecer. Mãe! Maurício exclamou escandalizado. Isso foi completamente desnecessário. Você tem razão, peço desculpas, disse para Eulália, que agora olhava fixamente para a xícara de café. Mas minha posição permanece. Continuarei gerenciando minhas próprias finanças. Quando finalmente partiram, já era noite. Bianca me abraçou longamente na despedida, sussurrando. Estou feliz que esteja defendendo seu espaço, vovó. A senhora merece ser respeitada. Aquelas palavras simples foram como um bálsamo para meu espírito exausto. Pelo menos alguém naquela família enxergava o que estava acontecendo.
Os dias seguintes foram dedicados à elaboração do meu plano. Após a reunião com Felipe, o gerente do banco, tive uma visão mais clara das minhas possibilidades financeiras. Meus investimentos estavam sólidos. A venda do apartamento em Campinas me proporcionara uma reserva considerável, e minha aposentadoria, embora modesta, era constante e segura. A senhora tem perfil para empreendedora, dona Berenice, observou Felipe, analisando minha situação financeira. Já pensou em investir em algum negócio local? Olambra tem um mercado turístico crescente. Estou considerando algumas possibilidades. Respondi vagamente, sem revelar meu interesse na pousada Araucária. Quanto menos pessoas soubessem dos meus planos, melhor. Na quarta-feira, recebi um telefonema de Geraldo. Bom dia, Berenice. Espero não estar incomodando. De modo algum, respondi, sorrindo involuntariamente ao ouvir sua voz. Havia algo no timbre grave e tranquilo de Geraldo que inspirava confiança. Estou ligando porque os Andrade mencionaram que gostariam de mostrar os livros contábeis da pousada para você, caso esteja interessada. Documentos financeiros, registros de ocupação, esse tipo de coisa. Isso seria extremamente útil, concordei, sentindo uma onda de empolgação. Quando poderíamos fazer isso? Que tal amanhã à tarde? Posso buscá-la, se preferir. Combinamos o horário e desliguei, sentindo uma leve culpa por não ter contado a Geraldo sobre o almoço desastroso de domingo e as pressões familiares que enfrentava. Mas algo me dizia para manter as esferas da minha vida separadas por enquanto. Quanto menos Geraldo soubesse sobre Maurício e os Ferreira, menos complicado seria. No dia seguinte, vesti-me com esmero. Um conjunto de calça e blazer azul marinho que guardara para ocasiões especiais, brincos de pérola que Antônio me dera em nosso último aniversário juntos, e um discreto batom coral. Olhando-me no espelho, vi não uma idosa fragilizada, mas uma mulher de negócios pronta para tomar decisões importantes. Vai sair novamente? Questionou Eulália quando passei pela sala. Desde o incidente durante o almoço de domingo, ela mantivera uma educada distância, como se temesse outro confronto. Sim, tenho uma reunião na cidade. Que tipo de reunião, se posso perguntar? Assuntos financeiros, respondi sucintamente. Não era mentira, afinal. Não me espere para o jantar, posso demorar. A expressão contrariada de Eulália dizia tudo. Ela detestava não saber exatamente o que eu fazia ou com quem me encontrava. Mas contive um sorriso de satisfação. Pequenas vitórias também são vitórias. Geraldo me esperava na praça central, pontual como sempre. Seu sorriso iluminou-se ao me ver. Está elegante hoje, observou, com admiração genuína nos olhos. Obrigada, respondi, sentindo um calor subir pelas faces. Achei apropriado para uma reunião de negócios. Na pousada Araucária, Joaquim e Clarice nos receberam com entusiasmo renovado. Na sala de estar da casa principal, sobre uma mesa de madeira maciça, haviam disposto pastas organizadas, livros contábeis, documentos legais da propriedade e até mesmo um álbum de fotografias que mostrava a evolução da pousada ao longo das décadas. Queremos completa transparência, explicou Joaquim, abrindo a primeira pasta. Todas as contas, todos os impostos, toda a manutenção, está tudo aqui. Durante as 2 horas seguintes, mergulhei nos números. Meus anos administrando minha própria empresa me serviram bem. Sabia exatamente o que procurar, que perguntas fazer, que detalhes observar. A pousada operava com lucro modesto, mas consistente. A sazonalidade era o maior desafio. Ocupação quase total nos meses de primavera, quando Olambra realizava sua famosa exposição de flores, mas períodos mais lentos durante o inverno. Nunca investimos muito em marketing, admitiu Clarice. Sempre operamos com indicações e clientes regulares. E o anexo? Perguntei, folheando os documentos da propriedade. Existem restrições legais para seu uso? Apenas as básicas do Código de Construção Municipal, explicou Joaquim. O espaço está classificado para uso comercial ou residencial, o que dá bastante flexibilidade. Enquanto conversávamos sobre possibilidades para o anexo, uma ideia começou a cristalizar-se em minha mente. Não seria apenas um negócio para ocupar meu tempo ou garantir minha independência financeira. Poderia ser algo mais significativo,
Um projeto que não apenas me libertaria da situação atual, mas também ofereceria um novo modelo de vida para pessoas como eu. E se transformássemos o anexo em residências para idosos independentes? Sugeri, observando a reação deles. Não um asilo tradicional, mas apartamentos autônomos para pessoas ativas que desejam privacidade com a segurança de serviços compartilhados. Os olhos de Clarice brilharam. Como uma comunidade sênior. Exatamente, confirmei, sentindo-me cada vez mais animada à medida que articulava a ideia. Pessoas como nós, aposentadas, mas ainda cheias de energia e propósito. Cada um com seu espaço pessoal, mas com acesso a áreas comuns para socialização, refeições compartilhadas ocasionais, atividades em grupo. Isso é brilhante, comentou Geraldo, que permanecera em silêncio durante a maior parte da reunião. Existe uma demanda crescente por esse tipo de arranjo. Pessoas que não querem o isolamento completo de viver sozinhas, mas tampouco desejam perder sua autonomia indo morar com familiares ou em instituições tradicionais. E poderíamos manter a pousada funcionando normalmente, acrescentei, já calculando mentalmente. Os residentes teriam desconto especial para quando seus familiares viessem visitá-los. Imagine, seus filhos e netos poderiam se hospedar na pousada, próximos, mas não invadindo seu espaço pessoal. Joaquim coçou a barba grisalha pensativo. Sabe, Berenice, quando colocamos a Araucária à venda, nosso maior temor era que algum investidor a transformasse em algo completamente diferente do que sempre representou, um lar longe de casa. Sua ideia não apenas preservaria esse espírito, como o expandiria. Ao fim da tarde, quando Geraldo me trouxe de volta à Praça Central, minha mente fervilhava com possibilidades. Recusei educadamente seu convite para um café, explicando que precisava organizar minhas ideias. Na verdade, queria ficar sozinha para pensar, para planejar, para sonhar, algo que não fazia há muito tempo. Em vez de retornar imediatamente para casa, caminhei até uma pequena livraria que avistara em minhas andanças anteriores pela cidade. O sino na porta tilintou quando entrei, e uma jovem de óculos coloridos ergueu os olhos do livro que lia atrás do balcão. Boa tarde! Posso ajudá-la a encontrar algo específico? Vocês têm livros sobre cooperativas habitacionais? Ou comunidades para idosos? A jovem indicou uma pequena seção de arquitetura e urbanismo. Entre os volumes técnicos, encontrei 2 que pareciam úteis. Um sobre modelos alternativos de moradia para a terceira idade e outro sobre aspectos legais de cooperativas habitacionais no Brasil. Vou levar os 2, decidi, levando-os ao balcão. Vocês têm livros sobre administração hoteleira também? Quando finalmente cheguei em casa, já passava das 8 da noite. Arnaldo e Eulália jantavam em silêncio na cozinha, mal erguendo os olhos quando entrei. Deixamos um prato para você na geladeira, informou Eulália secamente. Obrigada, mas já jantei na cidade. Menti, querendo evitar mais uma refeição desconfortável. Estou cansada. Vou direto para o quarto. Uma vez sozinha, espalhei os livros e anotações sobre a cama. Durante horas, li sobre modelos habitacionais colaborativos, requisitos legais para estabelecer uma cooperativa, estratégias de transição para empreendimentos de hospedagem. Adormeci cercada por páginas de caderno cobertas com minha caligrafia apressada, sonhando com apartamentos arejados, jardins compartilhados e uma comunidade de pessoas maduras redescobrindo o prazer da independência. Na manhã seguinte, telefonei para Renata, minha sobrinha. Como psicóloga especializada em gerontologia, ela poderia oferecer insights valiosos sobre as necessidades emocionais e sociais de pessoas na minha faixa etária. Tia Berenice, que surpresa maravilhosa! Sua voz alegre me aqueceu o coração. Como está a vida em Olambra? Complicada, mas com potencial de melhorar significativamente, respondi, resumindo brevemente a situação com Arnaldo e Eulália e meus planos emergentes para a pousada. Isso é incrível, exclamou ela após ouvir atentamente. E absolutamente viável do ponto de vista psicológico. Sabemos que o isolamento é um dos maiores fatores de risco para deterioração cognitiva em idosos. Mas igualmente prejudicial é a perda de autonomia. Seu modelo ofereceria o melhor dos 2 mundos.
Interação social sem comprometer a independência. Exatamente o que pensei. Concordei, animada por sua validação profissional. Mas estou preocupada com a parte financeira. Posso bancar a compra da propriedade, mas as adaptações necessárias no anexo exigirão investimento adicional. Já considerou um modelo de investimento coletivo? Talvez outros futuros residentes pudessem contribuir com capital inicial em troca de direitos de residência a longo prazo. A ideia era brilhante em sua simplicidade. Se encontrasse 4 ou 5 pessoas dispostas a investir, poderíamos dividir os custos iniciais e acelerar a implementação do projeto. Mas precisaria ser cautelosa. O último desejo era iniciar algo que acabasse se tornando um problema, como acontecera com os Ferreira. Vou considerar seriamente essa possibilidade, Renata. Obrigada. É para isso que serve a família, tia. Família de verdade, quero dizer. Acrescentou com uma pontada de crítica velada a Maurício. E se precisar de mim para qualquer coisa relacionada ao projeto, avaliações psicológicas dos candidatos, elaboração de diretrizes de convivência, facilitação de grupos, conte comigo. Após desligar, senti uma onda de gratidão. Apesar das dificuldades com Maurício e os Ferreira, ainda havia pessoas em minha vida que verdadeiramente se importavam com meu bem-estar e respeitavam minhas decisões. Os dias seguintes foram de intensa atividade. Estabeleci uma rotina de sair cedo de casa, antes que Arnaldo e Eulália acordassem, e retornar apenas para o jantar. Passava as manhãs na biblioteca municipal, pesquisando aspectos legais e administrativos do projeto. As tardes eram dedicadas a reuniões, com Felipe, o gerente do banco, com um advogado especializado em direito imobiliário indicado por Jurema, com um arquiteto aposentado que morava em Olambra e aceitou elaborar um estudo preliminar para a adaptação do anexo. Geraldo tornou-se meu confidente e parceiro não oficial no projeto. Sua experiência médica foi invalorável para pensar nos aspectos de saúde e bem-estar da comunidade que imaginávamos. Mais do que isso, sua companhia era um porto seguro em meio à turbulência emocional que enfrentava em casa. Você percebe que está construindo algo revolucionário, não é? Comentou ele durante um de nossos almoços de trabalho no Café Girassol. A maioria das pessoas da nossa idade aceita passivamente o papel que a sociedade lhes impõe, o de figurantes na vida dos mais jovens, de fardos a serem administrados. Nunca me vi como figurante nem mesmo quando era jovem, respondi com um sorriso. Não começarei agora. Seu olhar se deteve em mim por um momento prolongado, com uma intensidade que me fez corar como uma adolescente. É por isso que você é extraordinária, Berenice Pimentel. Na terceira semana de planejamento, já tínhamos um projeto arquitetônico preliminar para o anexo. 6 apartamentos independentes de um quarto, dispostos ao redor de uma área comum central, que incluiria cozinha coletiva, sala de estar e um pequeno jardim de inverno. O orçamento estava mais alto do que inicialmente previsto, mas ainda dentro do viável se conseguisse pelo menos 3 co-investidores. Jurema, previsivelmente, foi a primeira a manifestar interesse em participar. Sempre achei minha casa grande demais desde que Augusto faleceu, explicou ela, referindo-se ao marido. A ideia de ter meu próprio espaço, mas com amigos por perto, é exatamente o que busco. Geraldo, após alguma hesitação, também decidiu investir. Meu sítio demanda manutenção constante, justificou. E, francamente, prefiro estar perto de pessoas interessantes do que de minhas galinhas, por mais adoráveis que sejam. O terceiro investidor surgiu de forma inesperada. Helena Monteiro, uma professora de literatura aposentada, que Jurema conhecera num curso de jardinagem. Aos 68 anos, recentemente divorciada, Helena buscava um recomeço que combinasse privacidade com a possibilidade de novas amizades. Quando me separei, meus filhos insistiram para que fosse morar com eles. Contou ela durante nosso primeiro encontro. Eu os amo profundamente, mas a ideia de ser a vovó residente, sempre disponível para babysitting e sem uma vida própria, me apavorou. Seu projeto parece a resposta perfeita. Com 3 co-investidores confirmados, o sonho começava a tomar forma concreta. O advogado elaborou um contrato de sociedade limitada que protegeria os interesses de todos os envolvidos.
O arquiteto finalizou os planos e iniciou o processo de aprovação junto à prefeitura local. Até mesmo os Andrade entraram no espírito, oferecendo flexibilidade nas condições de pagamento da pousada. Em meio a esses avanços, algo surpreendente aconteceu. Notei uma mudança sutil no comportamento dos Ferreira. Eulália, sempre tão crítica, passou a fazer perguntas cautelosas sobre minhas reuniões na cidade. Arnaldo, habitualmente distante, começou a oferecer pequenas gentilezas, como preparar café pela manhã ou perguntar se eu precisava de algo do mercado. A princípio, interpretei essa mudança como mera curiosidade, ou talvez um desejo genuíno de melhorar nossa convivência. Mas uma tarde, ao retornar mais cedo do que o habitual, encontrei Eulália ao telefone na varanda dos fundos, falando em voz baixa. Sim, ela sai todos os dias. Não sabemos exatamente o que está fazendo. Parece envolver algum tipo de negócio. Falou algo sobre o banco local. Não vimos nenhum documento. Ela guarda tudo trancado. Congelei no lugar, escondida parcialmente por uma coluna. Eulália estava falando com Maurício, relatando meus movimentos como uma espiã amadora. Talvez devesse vir aqui no próximo fim de semana. Sim, estamos preocupados também. Uma mulher da idade dela, tomando decisões financeiras importantes sem consultar a família. O sangue pulsava em minhas têmporas. Então era isso. O súbito interesse não era preocupação genuína, mas vigilância. Estavam monitorando-me, coletando informações para Maurício, provavelmente temendo que eu fizesse algo que comprometesse o patrimônio familiar. Patrimônio esse que construí com meu próprio trabalho e que, na visão deles, deveria ser preservado para Maurício herdar um dia. Silenciosamente, recuei até a porta da frente e saí novamente, fingindo não ter ouvido nada. Caminhei até a praça central, sentindo uma mistura de raiva e determinação crescente. Se antes tinha dúvidas sobre seguir adiante com meu plano, agora estava absolutamente certa. Não apenas compraria a pousada e criaria a cooperativa residencial, mas o faria o mais rapidamente possível. Naquela noite, sentada sozinha no meu quarto, tomei 3 decisões cruciais. Primeira, transferiria parte significativa dos meus investimentos para uma conta exclusivamente em meu nome no Banco de Olambra, fora do alcance de Maurício ou seus consultores financeiros. Segunda, aceleraria a finalização dos contratos com os Andrade e meus co-investidores. E terceira, talvez a mais importante, não contaria a ninguém sobre meus planos até que tudo estivesse legalmente assegurado. O tempo para hesitações havia passado. A guerra silenciosa estava declarada, e eu não pretendia perder. Afinal, não havia construído uma empresa de sucesso sendo ingênua ou facilmente intimidada. Berenice Pimentel tinha retornado aos negócios, e desta vez, o produto que venderia seria algo ainda mais valioso do que móveis finos. Dignidade e autonomia para pessoas como eu. Peguei meu celular e enviei uma mensagem para Geraldo. Podemos adiantar a reunião com o advogado para amanhã? Urgente. Sua resposta chegou quase instantaneamente. Claro, tudo bem com você? Perfeitamente bem, digitei, com um sorriso determinado, apenas pronta para transformar planos em realidade. Os dias que se seguiram à minha descoberta sobre a vigilância dos Ferreira foram de ação calculada e silenciosa. Agendei uma reunião extraordinária com Felipe no banco, logo nas primeiras horas da manhã seguinte. Dona Berenice, posso perguntar por que tanta pressa? Questionou ele, ao me receber antes mesmo do horário oficial de abertura da agência. Digamos que percebi que algumas pessoas estão mais interessadas nas minhas finanças do que deveriam. Respondi, mantendo a voz baixa, mesmo no escritório fechado. Felipe assentiu, compreensivo. Ele havia trabalhado com clientes idosos o suficiente para entender as dinâmicas familiares complicadas que muitas vezes envolviam dinheiro. Quero transferir todos os meus investimentos para esta agência. Instruí, entregando-lhe uma pasta com documentos. E preciso que as correspondências relacionadas a essas contas sejam enviadas exclusivamente para uma caixa postal, não para meu endereço residencial. Perfeitamente compreensível, garantiu ele. E quanto à procuração que seu filho possui para a movimentação de algumas de suas contas? Congelei. Que procuração? Felipe pareceu constrangido.
Segundo o nosso sistema, existe uma procuração válida em nome de Maurício Pimentel para suas contas no Banco Nacional. Foi registrada há aproximadamente 2 anos. Meu coração acelerou. Recordei vagamente ter assinado alguns documentos após uma cirurgia de catarata, quando Maurício se oferecera para organizar algumas questões bancárias, enquanto eu me recuperava. Na época, pareceu um gesto de consideração filial. Agora, via o quadro completo. Quero revogar imediatamente qualquer procuração existente, declarei, sentindo o rosto quente de indignação. E quero verificar se há outros documentos em meu nome dos quais não tenho conhecimento. Felipe trabalhou eficientemente. Até o meio-dia, havia transferido meus principais investimentos para a agência local, revogado a procuração de Maurício e estabelecido um novo sistema de senhas e autorizações que só eu poderia acessar. Enquanto assinava os últimos documentos, senti uma mistura de alívio e tristeza. Como chegamos a este ponto? Quando meu filho passou a me ver como um patrimônio a ser controlado, em vez de uma pessoa com direitos e desejos próprios? Deixei o banco e segui diretamente para o escritório do advogado, Dr. Paulo Mendes, que Jurema havia me apresentado. Ele me esperava com os contratos preliminares para a compra da pousada Araucária e o estabelecimento da cooperativa residencial. Temos 3 co-investidores confirmados, recapitulou ele, organizando os documentos sobre a mesa de mogno. Você deterá 40% do empreendimento, como investidora principal e gestora, e cada um dos outros terá 20%. Isso lhe dá controle decisório, mas exige consenso para mudanças estruturais significativas. Parece justo, concordei, revisando as cláusulas cuidadosamente. E quanto à estrutura legal para os residentes que não forem investidores? Elaborei um contrato de residência vitalícia com pagamento mensal. Essencialmente, eles pagarão uma taxa de entrada que ajudará a financiar as reformas iniciais, e depois, uma mensalidade que cobrirá manutenção e serviços compartilhados. Perfeito. E os prazos? Se assinarmos os documentos definitivos até o final da semana, podemos concluir a transferência da propriedade em 10 dias úteis. As obras de adaptação podem começar imediatamente após. Ótimo! Prepare tudo para a assinatura na sexta-feira. Quanto menos pessoas souberem sobre isso antes da conclusão, melhor. Saindo do escritório do advogado, encontrei Geraldo me esperando na cafeteria do outro lado da rua. Seu rosto iluminou-se ao me ver. Uma reação que ainda me pegava de surpresa. Não estava acostumada a causar tal efeito em um homem, especialmente nos últimos anos. Como foram as reuniões? Perguntou, puxando a cadeira para que eu me sentasse. Produtivas, respondi, sentindo que podia confiar nele, mas ainda hesitante em revelar tudo. Estamos mais perto do que nunca de concretizar o projeto. Percebi uma urgência nova em você, observou ele, perspicaz como sempre. Algo aconteceu? Hesitei. Contar sobre a traição de Maurício e a espionagem dos Ferreira parecia admitir uma fragilidade, expor uma ferida familiar que preferia manter privada. Por outro lado, Geraldo era meu parceiro neste empreendimento. Merecia saber com que tipo de complicações poderíamos lidar. Descobri que meu filho tem mais controle sobre minhas finanças do que eu imaginava, confessei finalmente. E os Ferreira têm reportado todos os meus movimentos a ele. Geraldo não pareceu surpreso. Suspeitei que algo assim estivesse acontecendo. É um padrão infelizmente comum. Famílias que decidem que pessoas de certa idade não são mais capazes de tomar decisões próprias. O mais irônico é que Maurício nunca demonstrou grande aptidão para administrar dinheiro, comentei com uma risada seca. Seus investimentos infalíveis geralmente resultaram em perdas que eu tive que cobrir. E agora? Agora estou retomando o controle. Transferi meus investimentos, revoquei procurações e acelerarei o processo de compra da pousada. Assinaremos os contratos definitivos na sexta-feira. Isso é bastante rápido, comentou Geraldo surpreso. Tenho receio de que, se esperarmos muito, Maurício possa tentar interferir legalmente. Ele não ficará feliz quando descobrir que estou investindo uma parte significativa do que ele considera sua herança futura em um novo empreendimento. Geraldo estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo a minha com seus dedos longos e firmes. O gesto foi tão inesperado quanto reconfortante.
Estarei ao seu lado, Berenice, independentemente do que aconteça. Aquele simples toque despertou sensações há muito esquecidas. A segurança de uma conexão genuína, o conforto de saber que alguém realmente se importava com meu bem-estar, não com meus bens materiais. Retribuí o gesto, entrelaçando meus dedos aos dele brevemente antes de nos separarmos, ambos um pouco encabulados pela demonstração pública de afeto. Os 3 dias seguintes foram uma mistura de planejamento meticuloso e teatro doméstico. Enquanto avançava silenciosamente com os preparativos para a compra da pousada, mantinha uma fachada de normalidade em casa. Saía e retornava em horários regulares. Trocava amenidades com Arnaldo e Eulália durante as refeições. Assistia a programas de televisão na sala como se nada extraordinário estivesse prestes a acontecer. Na manhã de sexta-feira, vesti-me com especial cuidado. Um conjunto de saia e blazer cinza pérola que reservava para ocasiões importantes. Um discreto colar de pérolas e o broche de safira que Antônio me dera quando vendemos nossa primeira grande remessa de móveis para uma rede hoteleira. Era uma peça simples, mas carregada de significado. Representava conquista, coragem, o início de algo importante. Que elegante! Comentou Eulália quando me viu na cozinha preparando café. Seu tom oscilava entre admiração genuína e suspeita. Alguma ocasião especial? Apenas um almoço com amigos, respondi vagamente. Esses seus novos amigos parecem ocupar bastante seu tempo ultimamente, observou ela com falsa casualidade. Talvez devêssemos conhecê-los. Que tal convidá-los para jantar algum dia? Talvez no futuro? Desconversei, verificando o relógio. Preciso ir agora. Não me esperem para o almoço. No escritório do doutor Paulo encontrei todos reunidos. Jurema, elegante em seu conjunto verde escuro. Geraldo, imponente em seu terno azul marinho. Helena, a professora aposentada, discreta mas visivelmente animada. E os Andrade, Joaquim e Clarice, com expressões que misturavam nostalgia e esperança. Todos os documentos estão prontos para assinatura, anunciou o Dr. Paulo. Revisem com calma antes de assinar. Durante a hora seguinte, lemos cláusulas, esclarecemos dúvidas, ajustamos pequenos detalhes. Finalmente, chegou o momento das assinaturas. Quando apoiei a caneta sobre o papel, tive uma sensação quase física de estar virando uma página importante da minha vida. Não era apenas um contrato comercial, era uma declaração de independência, um manifesto de autonomia, o início de um novo capítulo que eu mesma escreveria. Com estas assinaturas, declarou o doutor Paulo solenemente após todos termos assinado, a pousada Araucária passa oficialmente para a nova propriedade e a cooperativa residencial Novo Horizonte está legalmente estabelecida. Parabéns a todos os envolvidos. Brindamos com champanhe, trocamos abraços emocionados, fizemos planos para os próximos passos. Os Andrade permaneceriam por mais um mês para facilitar a transição, ensinando-me os aspectos práticos da administração da pousada. As obras no anexo começariam na segunda-feira seguinte, com previsão de conclusão em 3 meses. Quando pretende contar à sua família? Perguntou Jurema discretamente, enquanto os outros conversavam. Amanhã, respondi, sentindo um nó no estômago ao pensar na reação de Maurício. Convidei meu filho e sua família para almoçar. Prefiro dar a notícia pessoalmente. Quer que eu esteja presente? Como apoio moral? Obrigada, mas não. Recusei gentilmente. É uma conversa que preciso ter sozinha com meu filho. Bem, não exatamente sozinha. Acrescentei, olhando para Arnaldo e Eulália que, sem saber, estariam presentes para uma revelação que os afetaria diretamente. Ao retornar para casa naquela tarde, encontrei Eulália ao telefone novamente. Ela encerrou abruptamente a ligação quando me viu entrar. Estava falando com Maurício, informou, tentando parecer casual. Confirmando o almoço de amanhã. Ótimo, respondi, pendurando o meu casaco. Farei algo especial. Talvez aquela lasanha que Bianca tanto aprecia. Posso ajudá-la com os preparativos, ofereceu Eulália num tom quase ansioso. Seria ótimo, aceitei, pensando que talvez fosse a última vez que cozinharíamos juntas. A noite foi inquieta. Revirei na cama, ensaiando mentalmente o que diria a Maurício.
antecipando suas reações, preparando respostas para suas prováveis objeções. Quando finalmente adormeci, sonhei com a pousada araucária. Mas no sonho, o anexo já estava concluído, com janelas amplas que deixavam entrar a luz do sol, moradores idosos sorridentes conversando em jardins floridos, e eu, no centro de tudo, finalmente em paz. Acordei determinada. Passei a manhã preparando o almoço com uma energia renovada. Eulália, percebendo meu bom humor, parecia simultaneamente intrigada e apreensiva. "Você parece especialmente animada hoje", observou ela, enquanto cortávamos tomates para a salada. "Estou", confirmei simplesmente. "Tenho boas notícias para compartilhar." Ela abriu a boca como se fosse perguntar mais, mas foi interrompida pelo som de um carro estacionando. Maurício chegara pontualmente ao meio-dia, com Patrícia e Bianca. O almoço transcorreu num clima de falsa normalidade. Conversamos sobre amenidades, o tempo, as novidades da cidade, os estudos de Bianca. Patrícia, como sempre, falou longamente sobre os eventos sociais de que participara recentemente. Maurício comentou sobre o mercado financeiro, lançando-me olhares ocasionais que tentavam parecer casuais, mas que eu agora reconhecia como calculistas. Após a sobremesa, uma torta de maçã que era a favorita de Antônio, respirei fundo e enderecei minhas costas na cadeira. "Tenho um anúncio importante a fazer", declarei, sentindo todos os olhares convergirem para mim. "Comprei uma pousada aqui em Olambra." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Maurício congelou com a xícara de café a meio caminho dos lábios. Patrícia arregalou os olhos, desviando o olhar entre mim e meu filho. Arnaldo e Eulália trocaram olhares de pânico mal disfarçado. Apenas Bianca reagiu com entusiasmo genuíno. "Uma pousada? Vovó, isso é incrível!" "Como assim? Comprou uma pousada?" perguntou Maurício, finalmente recuperando a voz. Seu tom era uma mistura de incredulidade e irritação contida. "Exatamente o que disse", respondi calmamente. "Adquiri a pousada Araucária, um estabelecimento tradicional aqui de Olambra. A transação foi finalizada ontem." "Com que dinheiro?" A pergunta escapou dos lábios de Maurício antes que pudesse contê-la, revelando mais do que ele provavelmente gostaria. "Com o meu dinheiro, Maurício", respondi, mantendo a voz firme, mas serena. "Dinheiro que ganhei trabalhando durante 40 anos, administrando minha própria empresa, fazendo investimentos prudentes." "Mãe, isso é loucura!" exclamou ele, abandonando qualquer pretensão de calma. "Uma mulher da sua idade, sem experiência no ramo hoteleiro, investindo suas economias em um negócio desconhecido? Por que não me consultou antes?" "Pelo mesmo motivo que você não me consultou antes de enviar seus sogros para morar comigo", retruquei, observando Arnaldo e Eulália se encolherem visivelmente em suas cadeiras. "Porque sou uma adulta capaz de tomar minhas próprias decisões." "Isso é completamente diferente. Os pais de Patrícia estavam numa situação de emergência, e eu estava numa situação de invasão", rebati, sem elevar a voz. Meu sonho de ter um espaço próprio, tranquilidade na aposentadoria, autonomia para viver como desejo, tudo isso foi desconsiderado sem uma única consulta. "Estávamos apenas tentando ajudar", murmurou Eulália, parecendo genuinamente magoada. "Sei que suas intenções não eram más", concedi, voltando-me para ela com menos dureza. "Mas o resultado foi que me senti uma estranha na minha própria casa. E quando descobri que estavam reportando todos os meus movimentos a Maurício, como se eu fosse uma criança a ser monitorada, soube que precisava tomar uma atitude." "Espionando? Mãe, isso é ridículo", protestou Maurício, mas o rubor em seu rosto traía a verdade. "Também descobri sobre a procuração que você obteve para minhas contas, Maurício", continuei, observando sua expressão passar de indignação a choque. "Aquela que me fez assinar quando estava me recuperando da cirurgia de catarata. Lembra? Já foi revogada, assim como transferi meus investimentos para o banco local." "Você não pode estar falando sério", exclamou ele, levantando-se abruptamente. "Isso é meu direito", completei firmemente. "Assim como é meu direito decidir como viver o restante da minha vida. E escolhi viver administrando minha própria pousada
e criando uma cooperativa residencial para idosos independentes. Cooperativa residencial? Repetiu Patrícia, falando pela primeira vez. O que exatamente isso significa? Significa que o anexo da pousada será convertido em apartamentos para pessoas como eu, aposentadas, ativas, que desejam privacidade com a segurança de uma comunidade. Já temos 3 investidores além de mim, e as obras começam segunda-feira. Maurício passou a mão pelos cabelos, visivelmente perturbado. Mãe, você está jogando fora suas economias, a segurança do seu futuro, nossa herança. Então é isso que realmente importa, não é? Observei, sentindo uma pontada de tristeza. Não minha felicidade, não minha autonomia, mas o dinheiro que você esperava herdar um dia. Não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente o que você quis dizer, interveio Bianca, surpreendendo a todos. Sua voz, geralmente doce, tinha agora um tom firme que lembrava muito a minha própria. Pai, está sendo completamente injusto com a vovó. Ela trabalhou a vida inteira, criou você, construiu um negócio do zero. Se ela quer usar o dinheiro dela para criar algo significativo nesta fase da vida, quem somos nós para impedir? Um silêncio atordoado seguiu as palavras de Bianca. Maurício parecia não reconhecer a própria filha. Patrícia olhava fixamente para a mesa, evitando confronto como sempre. Arnaldo e Eulália permaneciam congelados em suas cadeiras, claramente cientes de que seu arranjo de moradia acabava de implodir. Obrigada, Bianca, disse finalmente, tocada pelo apoio inesperado. E para esclarecer, não estou jogando dinheiro fora. Estou fazendo um investimento calculado em um negócio com potencial real, baseado em pesquisa detalhada e com o apoio de profissionais competentes. Mais importante, estou investindo na minha própria felicidade e propósito. Virei-me então para Arnaldo e Eulália, que pareciam ter envelhecido 10 anos nos últimos minutos. Quanto a vocês dois, não pretendo expulsá-los imediatamente. Terão 1 mês para encontrar um novo lugar para viver, tempo suficiente para fazer arranjos adequados. E para onde iremos? Perguntou Arnaldo, sua habitual pose autoritária completamente dissolvida. Olhei diretamente para Maurício. Tenho certeza de que seu genro encontrará uma solução, assim como encontrou quando os enviou para cá. Afinal, a casa dele em Campinas é bem maior que esta, não é mesmo? Maurício abriu a boca para protestar, mas foi interrompido por Patrícia, que finalmente parecia encontrar sua voz. Temos o quarto de hóspedes, disse ela, surpreendendo a todos. Podemos adaptá-lo para vocês, papai e mamãe, até encontrarmos uma solução mais permanente. A expressão de Maurício era impagável. Uma mistura de choque, traição e a súbita compreensão de que o feitiço havia se voltado contra o feiticeiro. Quando pretende se mudar para a pousada? Perguntou Bianca, claramente tentando mudar o rumo da conversa para algo mais construtivo. Em 2 semanas, respondi, grata pela pergunta. Os Andrade, os atuais proprietários, ficarão mais 1 mês para me ensinar a administração. Enquanto isso, começaremos as obras no anexo. Se tudo correr conforme o planejado, a cooperativa residencial Novo Horizonte estará funcionando em 3 meses. Posso visitar? Perguntou Bianca entusiasticamente. Talvez ajudar com o projeto? Estamos estudando habitações alternativas na Faculdade de Arquitetura, e isso seria um estudo de caso perfeito. Adoraria sua ajuda, respondi sinceramente. Na verdade, talvez você pudesse começar vindo comigo amanhã para conhecer o lugar. A conversa derivou então para aspectos práticos do projeto, com Bianca fazendo perguntas perspicazes sobre acessibilidade, sustentabilidade energética e espaços comunitários. Maurício permaneceu em silêncio, claramente processando a magnitude do que acabara de acontecer. Patrícia tentava apaziguar seus pais, que pareciam simultaneamente aliviados por terem um lugar para ir e mortificados por terem que morar com a filha. Quando finalmente partiram, a casa ficou envolta num silêncio denso. Arnaldo e Eulália retiraram-se para seu quarto sem dizer palavra. Fiquei sozinha na varanda, observando o pôr do sol tingir o céu de Olambra com tons de laranja e rosa. Meu celular vibrou com uma mensagem de Geraldo. Como foi? Difícil, mas libertador, respondi. Te conto os detalhes amanhã no café.
Respirei fundo, sentindo o ar perfumado da noite encher meus pulmões. Pela primeira vez em meses, não havia um peso opressivo em meu peito. Não havia a sensação constante de estar vivendo pela metade. Não havia o medo de expressar minhas opiniões ou desejos. O caminho à frente não seria fácil. Administrar uma pousada exigiria energia, aprendizado constante, adaptação a novos desafios. Construir uma comunidade residencial significaria navegar por personalidades diversas, equilibrar necessidades individuais com o bem coletivo, criar regras que promovessem harmonia sem sacrificar independência. Mas esses desafios me animavam em vez de intimidar. Eram montanhas que eu escolhera escalar, não abismos em que outros me haviam empurrado. A diferença era fundamental. Enquanto as primeiras estrelas apareciam no céu aveludado, sorri para mim mesma. Havia recuperado não apenas minha casa, minha autonomia financeira ou meu direito de tomar decisões. Havia recuperado algo muito mais precioso, minha identidade como protagonista da minha própria história. E esta história, percebi com uma alegria serena, estava apenas começando. Olhando para trás, para toda essa jornada que compartilhei com vocês, percebo como a vida pode mudar completamente em poucos meses. Quando me aposentei e comprei aquela casa em Rolambra, tudo o que eu queria era paz, tranquilidade e o direito de viver meus dias restantes do meu jeito. Nunca imaginei que logo no primeiro dia, meu próprio filho jogaria seus sogros no meu colo sem sequer me consultar, dizendo aquelas palavras que me cortaram como uma faca. Se não gostar, é só voltar para a cidade. Vocês acompanharam como Arnaldo e Eulália foram gradualmente tomando conta da minha casa, reorganizando meus armários, criticando minhas escolhas, tratando-me como uma velhinha incapaz em minha própria residência. Sentiram comigo a dor da invisibilidade, de ser tratada como alguém cujos desejos e opiniões não importavam mais. Lembram quando Eulália queria hospedar sua sobrinha no meu escritório? Aquele pequeno ato de resistência, quando finalmente disse não, foi a primeira faísca da grande mudança que estava por vir. Foi preciso coragem para dar aquele primeiro passo. Sair de casa, conhecer Jurema, fazer amizades novas, descobrir que havia outras possibilidades além de aceitar passivamente o papel de idosa submissa que queriam me impor. O encontro com Geraldo, um médico aposentado que me via como mulher completa, capaz e valiosa, trouxe de volta partes de mim que achei que haviam morrido junto com Antônio. Quando descobri a pousada Araucária, algo despertou dentro de mim. Não era apenas um negócio, era a possibilidade de criar algo significativo, de recuperar minha identidade como empreendedora, como alguém que constrói em vez de apenas existir. A ideia da cooperativa residencial surgiu naturalmente, um lugar onde pessoas como eu poderiam viver com dignidade, privacidade e autonomia, sem abrir mão da segurança de uma comunidade. O caminho não foi fácil. Tive que enfrentar a vigilância constante de Arnaldo e Eulália, reportando cada passo meu para Maurício. Descobri que meu próprio filho tinha obtido uma procuração para controlar minhas finanças sem meu conhecimento consciente. Percebi que, para muitos, eu não era mais Berenice Pimentel, a mulher que construíra uma empresa de sucesso do zero, mas apenas uma idosa, cujas decisões precisavam ser supervisionadas e aprovadas. Cada obstáculo apenas fortaleceu minha determinação. Busquei aliados. Jurema com sua franqueza revitalizante, Helena com sua inteligência aguçada, os Andrade com sua sabedoria tranquila, e Geraldo, cujo apoio se transformou em algo mais profundo e inesperado. Trabalhei silenciosamente, planejando cada detalhe, garantindo que todas as questões legais e financeiras estivessem impecavelmente organizadas. E então, naquele almoço de domingo que vocês testemunharam, finalmente revelei meu grande segredo. A cara de choque de Maurício quando anunciei que havia comprado a pousada. O pânico nos olhos de Arnaldo e Eulália quando perceberam que seu arranjo confortável havia chegado ao fim. E a surpresa maravilhosa do apoio de Bianca, minha neta, defendendo meu direito de viver plenamente os anos que me restam. Hoje, 6 meses depois daquele confronto, estou sentada na varanda da pousada Araucária.
agora minha casa e meu negócio. O sol se põe lentamente sobre os jardins floridos, tingindo o céu com tons alaranjados que parecem prometer dias ainda melhores pela frente. A propriedade está irreconhecível. O anexo, completamente reformado, abriga agora 6 apartamentos independentes, todos ocupados por pessoas maravilhosas que, como eu, buscavam um novo começo. Jurema ocupa o apartamento mais próximo do meu. Sua risada contagiante frequentemente ecoa pelo jardim enquanto cuida de suas flores. Helena transformou uma das áreas comuns em uma pequena biblioteca, onde oferece círculos de leitura 2 vezes por semana. Geraldo não precisou de um apartamento próprio. Depois de 3 meses de jantares, longas conversas e passeios pelo campo, decidimos que não fazia sentido viver separados. Seu sorriso ao acordar é a primeira bênção de cada novo dia. A pousada prospera mais do que jamais imaginei. Bianca redesenhou o site, modernizou os sistemas de reserva e criou perfis nas redes sociais que atraem uma clientela jovem e vibrante. Os fins de semana estão sempre lotados e a receita supera as projeções mais otimistas. Mais importante, o trabalho me revitalizou. Sinto-me útil, produtiva, engajada com o mundo de uma forma que havia esquecido ser possível. Quanto a Maurício, nossa relação está em processo de reconstrução. O choque inicial deu lugar a uma aceitação relutante e, mais recentemente, a um respeito cauteloso pelo que consegui realizar. Ele e Patrícia visitam ocasionalmente, sempre hospedados na pousada, nunca em meu espaço privado. Aprendi a estabelecer limites claros. Arnaldo e Eulália permaneceram com eles em Campinas por 2 meses, até encontrarem um pequeno apartamento para alugar. Nossa relação continua distante, mas civilizada. A lição mais importante que aprendi, e que compartilho com vocês agora, é que nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca somos velhos demais para exigir respeito, para buscar felicidade, para criar algo significativo. A idade pode trazer rugas ao rosto, mas não precisa enrugar nossa alma ou diminuir nossa capacidade de sonhar e realizar. Quando Maurício me disse, se não gostar, é só voltar para a cidade, ele achava que estava me colocando em um beco sem saída. Não percebia que estava, inadvertidamente, me dando permissão para reinventar completamente minha vida. A frase que ele usou como ameaça, transformei em libertação. Amigos que acompanharam minha história até aqui, quero agradecer de coração por terem dedicado seu tempo a ouvir o relato desta senhora de 73 anos que decidiu não aceitar o papel que tentaram impor a ela. Espero que minha experiência possa servir de inspiração, não apenas para pessoas da minha idade, mas para qualquer um que se sinta invisível, desrespeitado ou subestimado. Se minha história tocou seu coração de alguma forma, peço que se inscrevam no canal Vovó Lembrou. Cada nova inscrição é uma motivação para continuar compartilhando histórias de superação, coragem e transformação. Deixem seus comentários também. Adoraria saber o que fariam no meu lugar ou se já passaram por situações semelhantes em que precisaram lutar por seu espaço e dignidade. Compartilhem suas próprias experiências, suas vitórias, até mesmo seus fracassos. A comunidade que estamos construindo aqui é sobre aprender uns com os outros. E se puderem, por favor, contribuam com o Valeu Demais. Esta forma de doação nos ajuda a cobrir os custos de produção do canal e possibilita que continuemos trazendo novos vídeos diariamente. Cada contribuição, por menor que seja, é um reconhecimento do valor destas histórias e um investimento para que mais vozes como a minha possam ser ouvidas. Não deixem de assistir aos outros vídeos do canal. Há tantas histórias de mulheres e homens que, como eu, encontraram força quando pareciam mais vulneráveis, que transformaram dificuldades em oportunidades, que recusaram o papel de coadjuvantes em suas próprias vidas. Lembrem-se sempre, não importa quantos anos temos, não importa quantas rugas marcam nossa pele ou quantos fios brancos adornam nossos cabelos. O que realmente importa é a força interior que nos faz seguir em frente, a coragem de dizer não, quando necessário, e a sabedoria para reconhecer quando é hora de virar a mesa e reescrever as regras do jogo. Da pousada Araucária, onde finalmente encontrei meu lugar no mundo,
Despeço-me com gratidão e a certeza de que, às vezes, os finais mais bonitos são, na verdade, novos começos disfarçados. Curtam o vídeo, inscrevam-se no canal, deixem seus comentários e, se possível, contribuam com o Valeu Demais. Sua participação é o que mantém viva esta comunidade de histórias reais, dolorosas e inspiradoras. Até o próximo relato, amigos. Aqui é Berenice Pimentel. Lembrando que nunca é tarde demais para dizer: vovó lembrou. E vovó decidiu mudar tudo.